A história da Companhia São Geraldo de Viação, Benito Porcaro, 1949. Nos anos de 1950, o mineiro Benito Porcaro, descendente de italianos, era dono de um escritório de contabilidade em Caratinga, no leste de Minas Gerais, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. A Benito não faltavam bons clientes, inclusive porque era desses profissionais que conquistam as pessoas por seu permanente bom humor, dinamismo e criatividade. Enfim, um homem cujo perfil parecia talhado para capitanear empreendimentos bem mais arrojados e de maior vulto. Talvez por isso, em 1961, os comerciantes José de Paula Maciel, Augusto Braga Filho, Dário da Anunciação Grossi e Pedro Cabral, quase todos clientes do escritório, não se surpreenderam com a proposta aparentemente insólita de Benito Porcaro e Francisco Lopes Evangelista, o Chiquito, juntar-se a eles na compra de uma empresa de ônibus que tinha sua sede ali mesmo em Caratinga. Reuniram-se, discutiram a proposta de Benito e Evangelista, analisaram prós e contras e concordaram com a formalização da sociedade. Dos 6 sócios, o único que tinha experiência no negócio de ônibus era Chiquito, fundador da aviação Entre Folhas. Quanto à transportadora objeto da compra, chamava-se Empresa de Viação São Geraldo Limitada. Sua principal linha ia de Caratinga a Governador Valadares, mas ela operava diversas outras rotas interligando cidades do leste de Minas Gerais. Tinha sido fundada em 1949, sob a razão social de Rodrigues Teixeira e Companhia Limitada. E apesar da péssima situação da estrada Rio-Bahia, por onde esses ônibus circulavam com dificuldade entre muita lama ou poeira, manteve razoável crescimento na primeira década de existência. Em meados da década de 1950, por exemplo, mantinha uma frota de 23 veículos. O nome Empresa de Viação São Geraldo foi adotado em 1957, 4 anos depois, quando a frota chegara a 41 veículos, os proprietários entenderam de passar o negócio adiante. Os novos donos assumiram com capital e disposição para investir na ampliação da frota, na melhoria das linhas e em sua expansão. Começaram a trabalhar imediatamente, orientando o processo de crescimento também no sentido da incorporação de novas linhas, por compra direta ou pela participação em concorrências públicas. As primeiras empresas adquiridas atuavam na região de Teófilo Otoni, Nanuque e no extremo sul da Bahia. Mais tarde, quando a São Geraldo já estava implantada mais solidamente, foram compradas as empresas que faziam a ligação das principais cidades baianas: Salvador, Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, ao Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, a empresa ganhou dimensão nacional. Em 1966, Pedro Cabral vendeu sua participação a Benito Porcaro e saiu da sociedade. Em 1968, os sócios decidiram transformá-la em sociedade anônima e o nome passou a ser Companhia São Geraldo de Viação S.A. José de Paula Maciel era o diretor-presidente, Benito Porcaro, o diretor administrativo, Francisco Lopes Evangelista, o diretor comercial, Augusto Braga Filho, o diretor financeiro, e Dário Grossi, o diretor de operações. A expansão prosseguiu desta vez rumo a outros estados como Goiás, Espírito Santo, Piauí, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, além do Rio de Janeiro, São Paulo e no próprio estado de Minas Gerais.
Negociar a compra de empresas e promover a extensão e implantação das linhas era na prática a especialidade do diretor administrativo Benito Porcaro. Viajava constantemente, não raro por vários dias. Percorria as diversas rotas, inspecionava os serviços e sempre trazia novidades ao regressar. Benito também estava sempre atento às concorrências públicas, mediante as quais foram conseguidas numerosas linhas ligando algumas das principais cidades brasileiras: Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Governador Valadares, Salvador, Teresina, Salvador, Natal, Aracaju, Natal, João Pessoa, Maceió. O desenvolvimento da malha rodoviária federal e o arcabouço legal que passou a disciplinar a atividade de transporte de passageiros a partir de 1971 viabilizaram novos investimentos, inclusive na aquisição de linhas pertencentes a outras companhias. Entre o fim da década de 1960 e durante quase toda a década de 1970, foram compradas Central Bahia, Expresso Pernambucano, Veracruz, Rodoviária de Alagoas, Viação Alvorada, Nossa Senhora Aparecida e Ipu Brasília. Em 1978, a São Geraldo passou por novas mudanças. Permaneceram como sócios Benito Porcaro, Francisco Evangelista, José Maciel e Augusto Braga. A vocação de operadora de linhas de grande percurso foi fortalecida com a venda das linhas municipais e estaduais de menor extensão. A frota foi aumentada para 300 ônibus, mais uma centena de veículos auxiliares e caminhões. Benito Porcaro, já como diretor superintendente-geral, morreu em um acidente aéreo no dia 19 de janeiro de 1979. Era um nome nacionalmente conhecido do setor de transporte rodoviário de passageiros. Seu trabalho transcendera a empresa que ajudara a erguer. Também idealizara e participara da criação da Associação Nacional das Empresas de Transporte Interestaduais, Internacionais e Passageiros, o Rodonal, a primeira entidade a congregar o setor de transporte rodoviário de passageiros. Entre o fim de 1979 e o início de 1980, a Companhia São Geraldo participou de processos licitatórios conduzidos pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem e foi autorizada a operar 13 novos serviços. Naquela altura, havia assegurado o segundo lugar entre as mais de 200 empresas detentoras de linhas federais. O atendimento alcançava quase todo o Nordeste, de Fortaleza a Belo Horizonte, de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Feira de Santana, Ilhéus e Porto Seguro para Rio e São Paulo, além do litoral do Espírito Santo para Belo Horizonte. Havia necessidade de uma estrutura operacional de maior porte e Caratinga foi trocada em 1981 por um grande entroncamento rodoviário, Belo Horizonte. Em uma área de 65 mil metros quadrados, foi construído o Parque Rodoviário. Uma cisão societária resultou na criação da Aviação Rio Doce Limitada pela família Grossi, também incorporada à maior organização de transportes interestaduais do Nordeste, a empresa Nossa Senhora Aparecida Limitada. Mais tarde, uma nova geração, a dos filhos dos fundadores, assumiu os negócios. Foi instituído um conselho de administração formado por 12 conselheiros e uma diretoria. Alguns representantes da terceira geração também passaram a trabalhar na companhia ou em empresas coligadas ao grupo que, no decorrer dos anos, construiu um complexo empresarial com atuação nas áreas de transporte de passageiros, cargas e turismo, justificando a política de diversificação. O então presidente da São Geraldo, Augusto Braga Filho, explicava: as empresas de ônibus tendem a se afirmar cada dia mais, tanto no próprio mercado como em outras atividades, uma vez que a iniciativa empresarial deve extrapolar por outros campos.
O avanço na tecnologia de fabricação de ônibus e também nas rodovias vem animando o setor de transporte de passageiros a investir num ponto de honra, que é a segurança e conforto dos passageiros. Em 1993, o grupo passou por nova transformação, adotando o sistema de gerenciamento baseado no controle de qualidade total e promovendo uma reestruturação de alto a baixo, um plano de cargos e salários de uma maior coerência às mudanças. Foi ampliada e melhorada a rede de pontos de apoio em Feira de Santana, Rio de Janeiro, Ilhéus, Guarapari, Porto Seguro, Mossoró, Marataízes, Itabaiana, Vitória, Governador Valadares, Teixeira de Freitas, Recife e Vitória da Conquista. E em 1997 foi adquirida a participação da família de Francisco Lopes. No ano seguinte, a companhia comprou várias linhas de médio curso também no Nordeste. Em 2004, os acionistas da Companhia São Geraldo aceitaram uma oferta do Grupo Gontijo e abriram mão do controle acionário da empresa. No próximo vídeo, a história da empresa Gontijo. E você, já viajou de São Geraldo? Quais histórias você tem para contar? Deixe seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus, acione o sininho e compartilhe esse vídeo.